Oi, pessoal. Hoje eu vou analisar o currículo de Ciência da Computação do Empatec. Eu peguei essa ideia de dois outros canais que sigo, o Corre de PhD do e o Viver como Físico, do Gustavo Alves. O Corre é um canal de matemática e analisou a ênfase em matemática, e o Gustavo, como esperado, analisou a ênfase em física. Eu vou deixar link para os dois vídeos na descrição. Eu sou formado em Ciência da Computação, então eu vou comentar a ênfase em Ciência da Computação. Como eu também fiz uma pós-graduação em dados e o meu mestrado também é em inteligência artificial, posteriormente eu vou fazer um outro vídeo comentando a ênfase em ciência de dados. Se você tem um mínimo de interesse em matemática, já deve ter ouvido falar do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do Rio de Janeiro, referência em pesquisa matemática no Brasil e até internacionalmente, com grandes pesquisadores, como o falecido Elon Lages Lima, o Carlos Gustavo Moreira, o Gugu, Jacob Pallis e vários outros. E, é claro, Arthur Ávila, ganhador da medalha Fields de 2014. E o INPA, até o ano passado, só possuía cursos de mestrado e doutorado. Mas esse ano, ele começou a primeira turma de graduação do INPATEC. O curso, oficialmente, ele é um bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação. E ele possui 4 ênfases: Ciência da Computação, Ciência de Dados, Física, Matemática. E o curso preza pela interdisciplinaridade, conforme um dos valores da proposta acadêmica. Isso tem lá no site. E vocês vão notar isso na lista das disciplinas. O curso é de 4 anos. O primeiro ano é o ciclo básico. Ele é comum a todas as ênfases, e todos cursam as mesmas disciplinas. Os 3 anos seguintes formam o ciclo profissional, com disciplinas que aprofundam a formação em cada ênfase. Cada ano letivo é dividido em 3 períodos, 2 mais longos, com pouco mais de 80 dias letivos, e um mais curto, com aproximadamente 40 dias. Lembrando que são dias letivos, não dias corridos. 40 dias letivos correspondem a aproximadamente 2 meses corridos. E o ano letivo vai de março a fevereiro do ano seguinte, com 2 recessos, um de inverno e um de verão. Então, se você observar a ementa, sempre está, por exemplo, 1.1, 1.2 e 1.3. 2.1, 2.2, 2.3. E sempre o ponto 3, ele é mais curto. São os 2 períodos longos e o terceiro período um pouco mais curto. Embora o Corre e o Gustavo já tenham falado das disciplinas de matemática e física, eu vou comentar também algumas delas, não todas, pois também posso trazer pontos de vista diferentes. Mas recomendo que você assista também aos vídeos dos dois, principalmente os trechos sobre o primeiro ano, que é o ciclo básico. Então vamos lá. O curso, ele começa com Cálculo 1, Álgebra Linear, Programação 1, Introdução ao Laboratório e Habilidades Linguísticas. Vamos ver a ementa aí de cada uma dessas disciplinas. Cálculo 1 é uma disciplina similar em várias universidades. Funções, limite, derivada, integral, algumas técnicas para resolver problemas usando esses conceitos, né? Regra de L'Hopital, integração por partes, por aí vai. A bibliografia básica é o livro do Anton. Esse livro, na verdade, eu não conheço. E tem o livro do Stewart, que é bem conhecido. O Gustavo menciona no vídeo dele que havia um certo preconceito contra esse livro na USP. E eu fiz o Unicamp, lá foi a mesma coisa. Eu ingressei em 2003 no cursão da Unicamp, que é o curso comum de Matemática, Física e Matemática Aplicada. E nós usamos o Stewart. Mas conversando com alguns estudantes veteranos, era claro que falavam muito mal do Stewart. Mas como um professor meu uma vez comentou, cálculo é cálculo, análise é análise. Cálculo, ele é mais computacional, eu quero dizer assim, no sentido de computar, né, de fazer conta. E mesmo para matemático, agora é o momento de fazer contas. É aprender o cálculo e entender a ideia do cálculo. Depois, posteriormente, tem o curso de análise para isso. E o Stewart, ele é um bom livro para cálculo. Eu gostava, entendia muito bem, era fácil de entender, era razoável. Eu não sei como é que vai ser o foco do Empatec, se são mais computacionais ou mais teóricos, mas eu não recomendo torcer o nariz pro livro antes da hora, não. Também está aqui na bibliografia esse livro do Leithold. Leithold, ele é um clássico de cálculo também. E quem sabe inglês, eu recomendo ver a análise do livro no canal The Math Sorcerer. Como bibliografia complementar, aparece aqui o segundo volume do livro do Stewart, e também aparece um outro livro bem conhecido. Falei um pouco aqui na impressão, né, que é esse o Apostle, do livro O Cálculo Volume 1. Vou mostrar o livro para vocês. Esse livro, ele segue uma estrutura um pouco diferente. Começa aqui com a definição histórica, um pouco de teoria de conjuntos, a formação dos números reais, mas ele começa a parte de cálculo com cálculo integral primeiro, e só depois ele entra em cálculo diferencial, a ordem oposta dos livros tradicionais de cálculo. Então, como um livro para você ler enquanto você está aprendendo cálculo, talvez fique um pouco mais complicado, porque você vai estar com o professor ensinando derivada, aí você vai consultar a derivada aqui, e nesse livro já vai mostrar a derivada considerando que você já sabe integral, porque integral aparece primeiro nesse livro. Mas é um bom livro para ter como referência para você estudar depois por conta. É bem mais profundo, bem mais pesado,
pouco mais difícil de ler. Entre esses outros livros mencionados, eu tenho também esse aqui do Guidorizi, um outro livro também muito conhecido entre o pessoal que estuda cálculo. Esse livro, ele é um pouquinho mais matemático que o Stewart, mas também é um livro fácil de entender. Eu usei um pouco ele na época que eu estava na graduação, mas eu usava mais para complementar a teoria. Eu não cheguei a fazer os exercícios dele. Eu seguia mais pelo Stewart mesmo. E eu tô regravando esse trecho para vocês porque eu não percebi que eu estava com a ementa fora do enquadramento, eu já saí rabiscando tudo fora. Então vai aparecer já rabiscado, mas vamos de novo. Álgebra linear. Duas disciplinas de matemática que eu recomendo fortemente que os profissionais de computação aprendam bem são estatística e álgebra linear. Sendo honesto, se você vai trabalhar com CRUD, você não precisa de álgebra linear. Mas se você vai fazer algumas coisas mais avançadas e até dá para dizer assim, legais, né, da computação, você vai usar álgebra linear. Otimização combinatória, álgebra linear é necessário. Inteligência artificial, álgebra linear e estatística. Computação quântica, álgebra linear e estatística. Computação gráfica, álgebra linear, física, geometria. Então, álgebra linear tem tudo. Da bibliografia recomendada, eu conheço esse livro do Anton, eu já vi ele na faculdade, mas eu não gostava muito na época. Esse do Reginaldo Santos, o curso de geometria analítica e álgebra linear, eu usei um pouco porque eu tive geometria analítica separado de álgebra linear e geometria analítica era no primeiro semestre. Minha base de matemática do ensino médio foi muito fraca, então eu usei ele mais para complementar, para me ajudar a entender. Eu não conseguia acompanhar o livro recomendado na época que a gente usava, que era o Wexler. Mas o livro do Reginaldo é um livro fácil de entender. O PDF desse livro está disponível no site do autor. Eu gosto desse livro do Elon Lages Lima, Álgebra Linear. Ele segue uma ordem um pouquinho diferente. Eu acho legal que ele começa, se não me engano, por espaços vetoriais. Até tem o livro aí, mas eu não sei onde eu guardei o livro, então não consigo mostrar agora. E eu gosto do livro do Strang, esse livro aqui, Álgebra Linear e suas aplicações. O Caglioli, eu lembro um pouco desse livro na época que eu estava na graduação, mas eu não usei. Eu lembro de algumas pessoas da minha turma que pegavam para estudar, para complementar. O professor que eu tive na graduação, na verdade, ele não tinha recomendado um livro específico. Ele dava a aula das notas dele e falava pra gente pegar qualquer livro para complementar, para estudar. Eu tenho uma vaga lembrança desse livro do Lang. Eu acho que ele era bom para exercício, se não me engano. E esse livro do Boldrini, eu até queria gostar do livro do Boldrini, porque ele é professor do Unicamp. Aí eu achei que ia ser mais fácil estudar seguindo a prata da casa. Mas, no fim, eu não achei um livro muito bom. A explicação dele eu não gostava muito, não. O livro que eu mais gostava, de fato, de álgebra linear, era o livro do Hoffman e Kuhn, que não está aqui na bibliografia recomendada, mas é um livro que eu gostava bastante. Algumas pessoas falam que ele é meio difícil, mas não sei, é um bom livro, eu gostei. Programação 1. Pela ementa, parece trazer uma boa introdução à programação usando Python, que é uma linguagem simples de aprender e muito usada no mercado, principalmente o pessoal de dados e IA. Quando eu aprendi a programar, eu usei C++ e um livro bem ruim para iniciantes. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Aí quando eu estudei Python, eu já tinha experiência, então eu aprendi mais com a documentação. Eu não conheço a maioria desses livros. Eu até já vi por alto o Python para desenvolvedores, que é esse aqui do Borges, né? Bibliografia complementar, Luiz Eduardo Borges, e só. Mas eu não usava, assim, com afinco, não. Eu lia mais pela documentação e eu cheguei a ver uns livros mais avançados de Python que vai aparecer numa disciplina mais pra frente, Programação 2, e eu comento sobre o livro. Mas o que eu recomendo para essa disciplina de Programação 1 é que, mesmo que a sua ênfase seja matemática ou física, aprenda bem. Ela vai ser útil se você faz, por exemplo, física e você tem um grande volume de dados para tratar em algum experimento, pode usar Python para te auxiliar. Matemática, a não sei que você seja muito teórico, se você fizer qualquer coisa voltada para matemática aplicada, ter uma boa noção de programação vai te ajudar bastante também. Então, aprenda bem essa aqui. Se estiver com dificuldade, faça bastante exercício, até ficar chato mesmo. Repita, repita, repita até aprender bem. Eu vou pular essa disciplina de laboratório, é melhor ver o vídeo do Gustavo. Eu não tenho muito o que comentar, não. Laboratório de física muda de faculdade para faculdade, muda com o tempo também. Então, por exemplo, microcontroladores, Arduino, são coisas muito legais e que eu acho bacana que estejam aqui agora na disciplina. E quando eu fiz, era muito diferente. Habilidades linguísticas. Eu não tenho ideia de como vai ser esse curso, nunca estudei nada parecido assim, na faculdade, mas vendo a bibliografia do Chomsky, por exemplo, que é um linguista bem conhecido, e lendo aqui a descrição, eu concordo 100% com o que o Gustavo disse no vídeo dele. Eu queria ter tido essa matéria na graduação. Na vida real, você vai passar muito tempo comunicando. Você tem, por exemplo, em computação, você tem requisitos que você precisa clarificar, resultado que você vai apresentar, você vai conversar com designers, gerente de produto, pessoas que não são da área de computação. Então,
uma boa habilidade de comunicação é muito importante. E assim termina o primeiro período do primeiro ano. Agora vamos para o segundo período. Cálculo 2. Cálculo 2 traz o mesmo tema de cálculo 1, mas em várias variáveis. Então, derivadas parciais, integral dupla, por aí vai. Dessa bibliografia que está aqui, eu conheço o Guidorizi e o Stuart. Vou manter a mesma opinião em relação a cálculo 1. São bons livros, fazer exercícios é bom, dá para entender fácil o que eles explicam. Eu tenho o Guidorizi, apesar de não ter sido o livro que eu usei na graduação. Na verdade, para essa matéria eu usei o livro do Geraldo Ávila, que ele é um livro também que tem uma explicação bem tranquila. Ele não está aqui na lista, mas é um bom livro também. E dessa lista também tem aqui o livro do Tom Apostol, Cálculo 2. Cálculo 2 já é um pouco mais a ordem normal, né, das matérias, então dá para usar esse livro como um livro complementar enquanto você está cursando. Mas ele é um livro um pouco pesado de ler. Ele é bem denso, essa palavra que eu queria usar. Seguindo aqui na bibliografia, esse livro do Morgado também parece ser bom, mas eu não conheço ele bem. É melhor conferir o vídeo do Corre. E o Courant é um clássico. É um pouco mais difícil, mas é um livro muito bom. Introdução à probabilidade. Quando eu falei de álgebra linear, eu recomendei aprender bem estatística, né? Aqui está o primeiro curso relacionado. Probabilidade é a base da estatística. Quando eu estudei, eu usei o livro do Sheldon Ross, e eu também usei esse livro do Carlos Dantas, da editora da USP. Eu já vi também esse livro, cadê aqui na lista? Eu perdi. Esse primeiro aqui, do Tertuliano Franco, saiu cortado aqui na impressão, e ele está disponível no site dele. E esse Probabilidade, um curso em nível intermediário, do Barry James também, são bons livros. Programação 2. Programação 2 já é um grande salto em relação à Programação 1. Então eu recomendo que aprenda bem Programação 1 para fazer Programação 2. Pelo visto aqui, pela ementa, ele continua sendo em Python. Ele vai trazer vários conceitos que, na minha época, eu aprendi em disciplinas separadas. Aqui você vai ver tudo em uma disciplina só. Então vai ser muito conteúdo e provavelmente você vai ter que estudar bastante. Então, estrutura de dados como pilhas, filas, árvores, grafo, conceitos de orientação a objetos, programação funcional entra também, função lambda, MapReduce, Filter, até uma introdução ao cálculo numérico está aqui. Na bibliografia tem esse livro do Ramalho, Python Fluente. Eu tenho ele em inglês, do Luciano Ramalho. Esse livro é muito bom. E uma curiosidade é que esse autor é brasileiro. Ele é o cara de Python no Brasil. Ele trabalha na ThoughtWorks. E ele é uma figura bem conhecida da comunidade. Apesar dele ser brasileiro, esse livro ele foi publicado primeiro em inglês, depois que ele foi traduzido para o português. Esse livro é tão bom que ele foi traduzido para vários idiomas. Acho que tem em árabe, em chinês, em japonês, alemão, se não me engano. Não lembro exato, mas é um livro super conhecido aí da comunidade. Esse livro de análise numérica do Burden Ferris, aliás, é meu xará, esse D aqui é Douglas. Ele é um livro bom também. Na época que eu estudei, a edição em português tinha um erro de tradução. Espero que já tenham corrigido. Mas o conteúdo em si era muito bom. É bem provável que você não use muito esse livro em Programação 2. Só essa parte aqui de tópicos de cálculo numérico. Esse livro do Corman, ele já é um livro um pouco mais avançado, ele é a referência para estudar algoritmos. Eu não vou comentar muito sobre mecânica e termodinâmica. Eu queria dizer que eu gostava desse livro do Mário, Classical Dynamics of Particles and Systems. A gente usava numa disciplina de mecânica um pouco mais avançada. Não muito avançada, mas era a primeira disciplina de mecânica do ciclo profissional da física na Unicamp. É um livro legal. Foi onde eu descobri cálculo variacional e o princípio da minimação, e eu adorei. Eu também tenho curiosidade com essa disciplina, construção de narrativas textuais, mas como eu não tenho ideia de como ela é, então não tenho nada para dizer. Vamos para o terceiro período. Então tem duas disciplinas, Introdução à Ciência de Dados e Laboratório de Física 1. Introdução à Ciência de Dados é como se fosse uma estatística básica computacional. Vai entrar em conceitos de estatística, limpeza de dados, manipulação de dados, visualização, etc. Aqui é o primeiro passo para a inteligência artificial. Você vai ver um pouco de análise não supervisionada, por exemplo, K-means, que está como K-meios, e algoritmos hierárquicos. Esse livro de estatística básica, ele é um livro fácil de entender, assim, eu tenho ele também, eu gosto dele, é um bom livro. Esse livro da Cole Nussbaum Affleck, sobre storytelling com dados, ele é um livro gostosinho de ler. Eu já li ele uma vez, mas eu não tenho esse. Eu tenho o da Stephanie Evergreen. Esse é algo importante para aprender. Tem a ver com como apresentar os resultados. E não adianta fazer uma análise linda matematicamente e na hora de apresentar você não consegue explicar ou está confuso. Você pode estar apresentando para pessoas que não são da área. Então, por exemplo, eu cansei de fazer apresentação para o CEO da empresa. Então, é importante que você saiba comunicar e apresentar os seus resultados de forma adequada para o público adequado. E esse storytelling com dados é bem importante. Como que você vai contar a história, né? Você não chega com uma análise crua ou análise muito seca, assim.
e apresenta. Quem programa em R já é familiar com esse nome, Hadley Wickham. Ele aparece até 2 vezes aqui, ó. Ele é um estatístico neozelandês. E o cara é uma máquina. Tem muito pacote em R que veio dele. Então, por exemplo, aqui, ó, ggplot2. A ferramenta de plotagem de gráficos usada no R veio dele. Ele tem muita coisa. No meu MBA em dados, eu usei esse livro do Tuck, Análise Exploratória de Dados. É um livro antigo, da década de 70, mas os conceitos não mudam. Esse livro do Statistical Learning, que saiu meio apagadinho aqui, ele está disponível gratuitamente na web. É um livro bem legal. Tem versão dele com aplicação em R e em Python. Quando eu comprei, só tinha em R, então eu comprei ele em R. Apesar de que eu trabalho mais com Python no dia a dia, mas os conceitos são os mesmos. É um livro que tem bastante gráfico, ele explica bem, tem bastante código também, muito exemplo. Livro bem legal, eu gosto desse livro aqui. Uma curiosidade, essa autora aqui, Daniela Witten, ela foi orientada pelo Robert Tibishirani, e ela é filha dos físicos Eduardo Witten e Chiara Nappi. E o Eduardo Witten foi ganhador da medalha Fields em 1990. E essa disciplina de Laboratório de Física 1, eu prefiro não comentar, porque eu fiz essa disciplina tem mais de 20 anos, foi outra universidade, um contexto bem diferente, a ementa parece bem diferente do que eu fiz, então melhor eu não comentar para não falar bobagem. Mas, assim como o Gustavo mencionou no vídeo dele, eu também achei interessante que tem coisas novas como Arduino, Raspberry Pi, parece legal. Assim termina o primeiro ano. Vamos para o segundo ano. Primeiro período, álgebra linear numérica, processamento de sinais, matemática discreta, introdução à estatística e inglês 1. O segundo período, que também é aquele período mais longo, análise na reta, otimização linear, algoritmos, aprendizado de máquina 1, inglês 2. E o terceiro período, aquele mais curto, banco de dados e as eletivas de ciências aplicadas. Vamos ver essas disciplinas. Processamento de sinais, eu não tenho muito o que comentar, porque quando eu estudei, isso era uma matéria que ela era mais para engenharia elétrica e engenharia de computação. Ciência da computação não via. Então, eu não estudei essa matéria de fato. Eu tenho uma noção de transformada de Fourier, a série de Fourier, transformada de Laplace, isso eu vi em outras matérias. Por exemplo, transformada de Laplace eu vi em cálculo 3, a série de Fourier eu acho que eu vi em cálculo 3 também. Então eu vi algumas coisas espalhadas em outras disciplinas, mas não com foco em processamento de sinais. Como eu não tenho conhecimento profundo sobre essa disciplina, eu prefiro não comentar. Álgebra linear numérica. Eu estudei, tudo que está aqui nessa disciplina, eu estudei na graduação em algum momento. Algumas delas eu vi numa disciplina chamada cálculo numérico, e a grande maioria desses tópicos eu vi numa outra disciplina chamada análise numérica. Algumas faculdades chamam de matemática numérica, como mostrado lá no vídeo do Corre. É tudo a mesma coisa. No geral, são métodos numéricos aplicados a matrizes. Por isso, um bom conhecimento de álgebra linear é importante também. Você vai ver, por exemplo, decomposição LU, a decomposição QR e SVD, que é decomposição em valores singulares, ver eliminação gaussiana, pivoteamento, então vários tópicos matriciais. Esse livro do Burden, ele é um livro bem extenso, bem completo, eu gosto bastante dele. Eu tenho ele, só que a minha tradução provavelmente de alguma edição anterior, porque é um livro mais antigo, eu fiz essa disciplina em 2006, eu acho, e até queria mostrar ele aqui, mas ele tá guardado em alguma caixa no fundo do armário. Tá muito difícil de tirar, eu desisti. Introdução à estatística. Isso aqui é algo que até me surpreendeu, tá? Aqui eu colocaria antes de introdução à ciência de dados, mas no Empatec vem depois. Então acho que depende muito também de como é a ênfase em cada disciplina. Um comentário que eu ia trazer aqui é que esse Trevor Hasty, agora não lembro. Trevor, ele tem um curso de Statistical Learning disponível no YouTube, no canal de Stanford. E ele é um dos autores daquele livro Statistical Learning que comentamos anteriormente. E a minha impressora parece que ela escolhe falhar bem nos livros que eu quero apontar, né? Matemática discreta. Esse curso ele aparece em outras ênfases também, mas ele parece ter um viés muito forte para computação. Além dos tópicos de matemática discreta, combinatória, permutações, combinações e arranjos, ele também traz aqui técnicas de demonstração, indução matemática, recursividade, relação de recorrência. Ele é um curso que começa apresentando o pensamento matemático para as pessoas da computação, né? Essa noção de demonstração é usada para tudo, assim, depois em matemática. Até o livro recomendado deixa bem claro assim, que ele é um curso mais voltado para computação. Eu não cheguei a usar esse livro aqui na graduação, porque quando eu fui para computação, eu já tinha feito o curso na matemática. E na Unicamp, o curso de matemática é exclusivamente matemática discreta. Então, já aprendemos técnicas de demonstração e outros cursos. Mas depois eu acabei adquirindo esse livro como um livro complementar para revisar alguns tópicos. Eu também tenho esse livro aqui do Graham Knuth e Patashnik, Matemática Concreta. Ele é um livro que eu gosto bastante. Além do conteúdo dele ser bom, ele tem muito comentário
piadinha. É um livro engraçadinho e que tem um conteúdo muito bom. Eu gosto tanto desse livro que eu tenho 2 cópias. Eu tenho essa cópia em português, eu achei que eu tinha perdido, e aí eu comprei uma segunda cópia. Eu comprei em inglês, então acabei ficando com 2. Depois eu encontrei essa aqui e tô com 2. E eu pretendo manter os 2, eu gosto desse livro. Às vezes eu tô animado para ler em inglês, às vezes eu tô animado para ler em português, aí eu vou trocando. Um dos autores, esse Knuth, ele é o mestre Yoda do algoritmo. Ele é o autor daquela série famosa The Art of Computer Programming. E o Corman aparece de novo aqui na bibliografia. Inglês 1, para aprender o idioma. Eu não sei como é que funciona no Empatec para quem já sabe inglês. Na Unicamp eu tinha essa matéria também, mas aí eu fiz uma prova de proficiência e fui dispensado. No segundo período a gente tem análise na reta, otimização linear, algoritmos, aprendizado de máquina e inglês 2. Análise na reta, basicamente, é a ementa de cálculo 1, só que demonstrando tudo. Então agora o objetivo não é calcular, é construir o ferramental, né? Construir o cálculo, é construir, no caso, construir ali os teoremas, né? Mostrar de fato como tudo que a gente aprendeu usando ali em cálculo, como que aquilo é feito, né? Demonstrar que realmente aquelas coisas funcionam. Aquele tópico de técnicas de demonstração lá que aparece em matemática discreta vai ser bem útil aqui. Aqui tem vários livros conhecidos. O livro do Elon, Análise Real, volume 1, foi esse livro que eu usei na minha graduação, quando eu fiz análise real. O livro do Lang também é bem conhecido, Spiva, Papa Rudin, que o pessoal chama, que ele é um livro também assim, bem completo, bem conhecido de análise. Eu não usei esse livro aqui do Geraldo Ávila. Eu usei o livro de cálculo 2 dele. E eu gostava do livro de cálculo dele. Então, espero que o de análise também seja legal. Otimização linear. Essa disciplina de otimização linear, ela lembra uma disciplina que eu fiz na graduação, que era programação linear. Era uma disciplina de matemática aplicada. É um tópico bem interessante e bem útil na indústria. Então, desses livros aqui, já faz um tempo, eu não lembro muito bem dele. Eu usei esse do Bazara, Linear Programming Network Flows. Eu acho que eu estudei um pouco por esse livro aqui, mas eu lembro muito pouco. Mas esse aqui foi o livro básico para mim. Algoritmos. A primeira matéria teórica mais puxada da computação. É a matéria mais divertida. Notação assintótica, complexidade de tempo, análise de melhor caso, pior caso, entra algoritmo de ordenação, divisão conquista, programação dinâmica. Aliás, esse tópico aí, para quem quer trabalhar numa FANG, que são aquelas 5 grandes empresas do Vale do Silício, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, geralmente sempre aparece problema de programação dinâmica na seleção. E para quem gosta de competição, de programação competitiva, sempre aparece um problema de programação dinâmica nas competições. Da bibliografia recomendada, eu gosto desse livro aqui do Corman. Ele é o mais usado em todos os cursos de análise de algoritmos, todos eles basicamente usam esse livro. É o mais popular. Eu gostava desse livro do Sedgwick também. Esse aqui, do Knuth, ele é o clássico livro de análise de algoritmos que todo mundo que gosta um pouco da área tem esse livro, mas é para se exibir, porque ninguém leu esse livro inteiro. Eu também tenho, eu também já me exibi com ele no vídeo de algoritmos. Gosto bastante desse livro do Mamba. Ele é um livro bem difícil de encontrar. Eu comprei ele no sebo virtual. O Mamba depois saiu da academia e foi para a indústria. A editora não relançou o livro. Aprendizado de máquina 1 aprofunda aquilo que a gente começou em introdução à ciência de dados. Então, K-means, que apareceu lá, continua aqui, os cavizinhos, e aqui também traz outros métodos de aprendizado não supervisionado, supervisionado, árvore de decisão, boosting, SVM, é um curso bem legal. Entrando agora na parte de inteligência artificial. E finalizando esse período, inglês 2. O terceiro período traz 2 disciplinas, eletiva de ciências aplicadas e banco de dados. Eletiva tem ementa variável, então depende de cada semestre que for oferecido, não tem que comentar. Banco de dados. É uma introdução a sistemas de banco de dados. Então entra um pouco do formalismo em banco de dados também, porque afinal é um curso de ciência da computação, você tem que aprender os fundamentos teóricos. Então, além do tradicional ali, aprender SQL, aprender a criar tabela, relacionamento e tudo mais, também aparece, por exemplo, álgebra relacional, que já é uma formalização teórica de como um banco de dados relacional funciona. Também, mas ele não deixa de trazer o lado prático, com alguns tópicos até modernos, como Big Data, banco de dados NoSQL, banco de dados NewSQL. Então, foi um curso bem legal, bem moderno. Dos livros recomendados, eu usei esse, do El Masri, e esse aqui, do terceiro livro, que é o Silver Chats. Esse livro aqui, Sistema de Banco de Dados, são os mais conhecidos, os mais usados nas universidades. Esse Database Systems Complete Book, eu cheguei a dar uma olhada nele também na época, e esse do Ross Kimball, Data Warehouse Toolkit, eu usei também quando eu já estava trabalhando, fazendo ETL, que é
a parte de extrair dados e salvar no banco de dados com grande volume. O curso pela bibliografia e pela ementa parece ser um curso bem moderno. Achei legal essa parte. Geralmente na academia o curso é um pouco mais tradicional, mas o pessoal do IMPA até que montou um curso interessante. E aqui termina o segundo ano. E esse vídeo já está bem longo, eu vou parar por aqui. Depois a gente volta falando do terceiro ano de computação no próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para ver quando sair o próximo vídeo. Obrigado!